Bem-vindo, bem-vinda de novo ao canal. Hoje vamos falar sobre algo que é bem intrigante, que é o subconsciente. E o subconsciente que às vezes pode tanto, mas tanto ser nosso inimigo. E é um tema que de facto nos vai levar exatamente àquilo que é parte poderosa do nosso cérebro. É uma parte integrante muito poderosa. Pois é aí que residem todas as nossas programações, crenças, formas de agir, e tudo está absolutamente interligado exatamente à forma automática como o subconsciente lidera as nossas vidas, ou conduz, ou dirige as nossas vidas. Não te esqueças de que, se gostas deste tipo de conteúdos, de te inscrever no canal, falar aos amigos, clicar naquele sininho que está ali para receber as notificações sobre os vídeos e os temas que vou colocando aqui no YouTube. Mas, antes de mais, quero também dizer-te que este conteúdo é, mais uma vez, um conteúdo próximo, sem qualquer tipo de edição. Quando muito, talvez, legendas. Mas vamos ao tema. Vamos ao tema que é muito, muito intrigante e muito interessante. E ele fala exatamente sobre aquilo que é a nossa vida a ser comandada pelo nosso cérebro, pela nossa parte importante, que é o subconsciente. O nosso subconsciente comanda cerca de 95% da nossa vida, pois muitas das coisas que nós fazemos nem nos lembramos delas, pois não? Ou será que te lembras? Se calhar não. Mas a verdade é que todo o nosso subconsciente vai comandar as nossas formas mais automáticas de agir. O respirar, o agir, o sorrir, ou até fazermos mímica do rosto, por exemplo, de uma pessoa. E tudo isto está impresso no nosso ser, no nosso subconsciente, como se fosse uma programação automática pela qual nós nos vamos gerir. Queres um exemplo? Se diriges um automóvel ou um carro para um determinado ponto, do ponto A ao ponto B, muitas vezes tu não te vais lembrar do caminho ou daquilo que tu fizeste ao longo do caminho. A verdade é que tu aprendeste a dirigir um carro, aprendeste a dirigir para o lado esquerdo, para o lado direito, para mudar de direção, trocar a marcha do carro, também ao mesmo tempo para poderes identificar todos os perigos que estão na estrada através da sinalização. Isto tudo é muito automático e tu nem te apercebes que isso acontece, pois não? Quando verificas um sinal de perigo, simplesmente sabes que ele lá está. Na verdade, a tua ação ela é automática. Também, ao mesmo tempo, isto tudo tem a ver com as tuas crenças. Crenças que muitas das vezes podem ser absolutamente limitantes. Ou será que não? Por exemplo, quando tu não te achas merecedor o suficiente de algo ou de alguma coisa, isso é uma crença limitante. Quando tu achas que não consegues falar em público, isso é uma crença limitante. Quando tu, em criança, e era isto também que queria dizer, quando tu, em criança, acreditavas que conseguias tudo e que poderias ser uma determinada profissão e agora achas que era um sonho tolo, provavelmente não era. Tu tinhas dentro de ti a capacidade de sonhar e de pensar. E agora, por muitas programações, se calhar, ou muito provavelmente, já não sonhas, já não pensas. E tudo isto é uma crença limitante, é uma programação limitante da tua pessoa. Fundamentalmente, são estas crenças limitantes que nos vão transformar em pessoas com melhor ou menor capacidade de gerir. Mas a verdade também é que esta programação ela é feita muito especificamente desde os nossos meses de nascença até aos 7 anos, em que nós adquirimos todos os maneirismos, todos os comportamentos, todas as crenças até dos nossos pais, que nos vão levar exatamente para que nós, por exemplo, tenhamos uma boa relação com o dinheiro ou uma pior relação com o dinheiro, uma boa relação com as pessoas ou uma pior relação com as pessoas. Porque é aqui que nós vamos acreditar que as coisas são boas ou menos boas. Claro, obviamente, tudo isto tem a ver exatamente com a forma como os nossos pais pensam. Mas não são só os nossos pais que nos colocam as crenças. É a nossa sociedade, é a escola para onde nós somos inseridos, é para onde nós estamos realmente virados dentro da sociedade. É também dentro dos grupos. E é isto que nos faz pertencer a um determinado grupo,
a uma determinada nação, a uma determinada geolocalização. E isto torna-se muito, muito importante para que nós nos identifiquemos, consigamos sobreviver. Também, ao mesmo tempo, identificar sinais de perigo ou sinais que nos possam realmente colocar de uma forma mais a salvo quando alguma coisa é menos boa. Por exemplo, a ter atitudes comportamentais que nos protejam perante os outros. E isto pode ser muito positivo, mas também pode ser muito negativo se formos encarar as coisas de uma forma de limitações. Por exemplo, eu posso achar que não consigo falar em público e isso pode me tornar uma pessoa extremamente tímida, quando dentro de mim pode existir um enorme potencial para poder falar com os outros. E tu sabes bem o que é. Podes muito bem ter um enorme potencial dentro de ti e achares que não és capaz porque simplesmente ou achas que és tímido ou tímida ou achas que não vais mesmo conseguir, pois não tens esse dom. Quando tu sabes que dentro de ti está um enorme potencial. Isto é uma crença limitante. Depois existem exatamente os pensamentos que são autossabotagem. E aqui significa exatamente o quê? Que tu achas que estás a fazer algo, mas que tu não vais conseguir fazer. E isto é uma autossabotagem. Pois dentro de ti está toda a capacidade para tu fazeres seja o que for e conseguires fazer. Muitas das vezes achas que não és capaz. Ou achas que é demasiado difícil. E aí entra o teu mecanismo da dor, em que o teu subconsciente vai retirar da dor, vai-te colocar no prazer. E depois, claro, obviamente, entra a tal situação da procrastinação, em que nós não fazemos porque pura e simplesmente, ou não fazes porque pura e simplesmente achas que já fizeste o suficiente, ou que não és capaz de fazer, ou que estás cansado e precisas descansar. Ou porque é muito difícil, ou demasiado difícil. E aqui entra exatamente o teu mecanismo de proteção. É o teu subconsciente a proteger-te, dizendo não, isto não é o hábito, isto não é a minha programação. E automaticamente tu não vais fazer. Não vais mudar o teu hábito, não vais, por exemplo, começar a ir ao ginásio, por exemplo, começar a perder peso, por exemplo, começar a conhecer pessoas diferentes, por exemplo, sair de uma relação tóxica. E aqui é fundamental entendermos isto. Muitas vezes são as nossas crenças que nos colocam exatamente expostos a relações tóxicas. E não significa que uma relação tóxica seja entre duas pessoas, pois não? Pode ser a nível do trabalho, pode ser a nível da amizade, pode ser mesmo a nível da sociedade na qual tu estás absolutamente inserido ou inserida. Então, cada vez mais é importante entenderes que todas estas programações podem realmente ser tuas inimigas. Mas como é que nós transformamos este inimigo num verdadeiro aliado, numa verdadeira força da natureza para nós conseguirmos sermos uma pessoa diferente, atingirmos os nossos objetivos, atingires tudo aquilo que tu desejas mais profundamente? É utilizar esta capacidade de programação. Há quem diga que nós conseguimos programar um hábito novo em 21 dias. Há quem diga que possa ser menos. Há quem diga que possa ser mais. Isto tudo tem a ver com a tua própria personalidade, com a tua própria forma de adquirir ou assimilar as coisas. Pode ser menos, pode ser mais. Não tem importância. A verdade é que tu és um supercomputador programável e capaz de ter hábitos diferentes, se tu os quiseres, independentemente da dor. Porque às vezes implica dor mudarmos as coisas. Mas se tu te habituares a mudar as coisas e a estar nessa pequena dor, que não é propriamente dor, mas é o teu cérebro a dizer que não é bom para ti, tu vais perceber que aquele é o teu ponto confortável. É o teu ponto de conforto, vai ser exatamente estás fora da caixa, estás fora da tua zona de conforto. E aqui é que é importante também perceberes. E cada vez mais é fundamental e importante perceberes que é tudo programável. Tu consegues programar a ti próprio. Tu consegues fazer com que tu próprio ou tu própria consigam atingir os teus verdadeiros objetivos. Como? Vamos lá. Por exemplo, começar a perceber e a ter conhecimento, mais conhecimento e autoconhecimento de ti próprio. Perceberes quem tu és, estás mais tempo contigo, estás mais tempo a ouvir a tua mente e perceber o que é que na realidade é o denominador comum, o que é que tu costumas sempre pensar mais e se podes mudar isso.
Depois é o conhecimento, aprender a ler, aprender novos conhecimentos que saibam exatamente ou que te digam exatamente como é que tu deves de agir perante novas situações, perante situações absolutamente diferentes. Ao mesmo tempo, também, para que tu entendas o que é que tu deves de fazer, é exatamente programares, planeares passo a passo como tu deves de mudar e saber perfeitamente que sair da zona de conforto é difícil, mas feita passo a passo pode muito bem, mas mesmo muito bem, ir ou levar-te a um caminho mais eficiente de acordo com aquilo que tu queres. Porque, por exemplo, quando vais para um ginásio, tu não começas logo a treinar com muitos pesos, pois não? Começas passo a passo, devagar. Começas com uma alimentação mais equilibrada, com toda a serenidade. E aqui isto é muito, muito importante nós entendermos e percebermos. Que tudo leva o seu tempo. Tudo tem o seu próprio mecanismo. Tudo é programado ao longo do tempo. E tu consegues programar tudo. Depois, praticares exercícios de visualização. Ou seja, começares a fazer, não um fake it till you make it, como dizem os americanos, mas a colocar-te num ponto em que tu consigas já te ver a fazer aquilo que tu queres fazer de uma forma mais eficiente. E começares também ao mesmo tempo a aliar os sentimentos. Isso vai ajudar-te a programar. E quando tu já tiveres tudo automático, vais ver que vais conseguir fazer as coisas de uma forma muito mais eficiente, pois tu vais te transformar numa pessoa diferente, com a capacidade do teu subconsciente, com a tua capacidade de repetição. Porque quando tu repetes alguma coisa, tu transformas-te naquilo que tu és, naquilo que tu estás efetivamente a fazer. E é muito importante tu perceberes isto. Quando nós começamos, por exemplo, como o meu caso, quando comecei a fazer mais vídeos, eu não tinha o poder de comunicação que tenho agora. E mesmo assim estou a tentar e tenho que melhorar muito a minha comunicação. Mas isto quer dizer o quê? Que passo a passo me transformei num melhor comunicador. E isto quer dizer que eu já estou a ser um comunicador. Claro que em perspectiva de melhoria, ou de muita melhoria. Mas, passo a passo, estou a ser um comunicador. Quando, na realidade, quando comecei a fazer estes vídeos para ti, não era assim tão eficiente. Não era assim de uma forma de comunicação mais próxima, mais, acima de tudo, perto de ti. E também, ao mesmo tempo, o conhecimento foi evoluindo e foi-me ajudando a programar a minha vida de uma forma bem diferente. Por isso, espero que este vídeo te tenha sido útil. E se te foi útil, não te esqueças. Comenta, deixa comentários. Porque se tu deixares comentários, eu vou saber exatamente em que te poderei ajudar. E vou tentar também ao mesmo tempo responder-te mais aos comentários. Pois às vezes nem sempre tenho muito tempo, mas garantidamente vou ter que ter mais tempo, com todo o prazer, para poder estar mais próximo de ti. E por isso mesmo vamos estar mais próximos uns dos outros. E assim vamos nos ajudar a evoluir e a sermos cada dia melhores. Até já!